isso. Não, irmão, obrigado. Tiago, capítulo de número 1, Almeida, século 21, a nossa versão oficial da Igreja Verdade da Cruz. Capítulo 1, verso de número 1 também. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que vocês sejam aperfeiçoados e completos, sem faltar coisa alguma a vocês. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que vai receber coisa alguma do Senhor, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição, e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre. Pois o sol se levanta em seu ardor, e seca a relva, então sua flor cai, e sua beleza desaparece. Assim também é o rico, murchará em seus caminhos. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá luz o pecado após se consumar, gera a morte. Meus amados irmãos, não se enganem. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Preste atenção, a palavra hoje, ela é bem prática. Inclusive o livro de Tiago, a carta do meio-irmão de Jesus, Tiago, ela é, de certa forma, bem prática. Ela tem muitas implicações práticas, coisas que nós conseguimos viver no nosso dia a dia. Tiago é a carta mais antiga de todas as cartas. Foi a primeira carta a ser escrita no Novo Testamento. Foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, inclusive. Tiago, ele manda essa carta a todos os judeus que foram convertidos pelo Senhor Jesus ao Evangelho, que estão espalhados por todo aquele continente. Tiago manda essa carta para eles com instruções diversas e instruções bem práticas. Tiago era um homem prático. Tiago, meio-irmão de Jesus, demorou para perceber que o seu irmão, Jesus Cristo, era o Filho de Deus, o único Filho de Deus. Demorou para perceber que o ministério dele era a morte na cruz, pagando o preço do meu e do seu pecado. Mas assim que ele entendeu essa verdade, assim que ele passou a seguir o mestre, que ele considerava irmão, ele abraçou o ministério com unhas e dentes. Ele foi um homem ferrenho, um homem piedoso, um homem que enfrentou a morte por amor a Cristo Jesus. Um homem que pregou o Evangelho, que foi considerado um das colunas da casa de Deus, uma das colunas, um dos sustentáculos da igreja de Cristo Jesus, a primeira que surgiu, a primitiva. Depois da morte de Tiago, apóstolo de Jesus, esse Tiago, meio-irmão, que tinha o mesmo nome por coincidência, assume o seu papel, assume o lugar do apóstolo Tiago, sendo então declarado liderança daquela igreja. E essa mensagem, ela tem implicações para nós também. O contexto daquela época era um contexto de perseguição. As pessoas estavam sendo mortas por conta da sua fé, servindo de espetáculo para o povo de Roma. Os cristãos eram lançados na arena, e ali eles eram tragados por leões, ali eles eram mortos ao fio da espada. E Tiago tem o dever em Cristo Jesus de escrever uma carta consolando esses irmãos em meio a essa tribulação. Será que você entende? O problema que a igreja de Cristo estava enfrentando naquela época não era uma dor de dente,
não era uma unha encravada, não era o fato de eles terem perdido o emprego ou não saberem fazer o que fazer com uma certa situação familiar. O perigo que eles enfrentavam era de morte. Eles poderiam perder a sua vida caso não negassem a Cristo Jesus. Caso não dissessem, não sou um cristão, não conheço o Nazareno. Se eles não fizessem essa afirmação, então eles seriam mortos ali mesmo. Ou seriam, usariam eles para servir de espetáculo. Tiago nos ensina a lidar com a tentação. Tiago nos ensina a não negar o nome de Jesus na pior das circunstâncias. E se eles conseguiram e foram vitoriosos naquele contexto terrível, com certeza você, que tenho certeza não vai ter coragem de dizer que está enfrentando uma luta à altura daquilo que eles enfrentaram, com certeza vai conseguir passar por toda a tribulação que você tem enfrentado também. Vamos orar? Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, nesse momento, nós queremos aprender, Pai, como não negar o Seu nome, porque o nosso coração nos traz, Senhor. O nosso coração pecador, ele insiste em militar contra a Tua vontade, Pai. Que em nome de Cristo Jesus, o Senhor nos ensine as palavras de vida. O Senhor nos ensine como viver, a exercer sabedoria. E que nós possamos mostrar a Cristo Jesus nesse mundo caído. Esse é o nosso desejo, Pai, crendo que o Senhor pode moldar o nosso caráter, trazer firmeza ao nosso coração, direção à nossa mente e vida nos nossos relacionamentos. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. O Tiago então começa a sua carta, motivando aqueles irmãos a terem alegria. Olha que interessante, verso número 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por tantas provações. Em um contexto de morte, um contexto de perseguição, em um contexto onde eles poderiam a qualquer momento ser surpreendidos e mortos pelo governo, Tiago ele escreve, olha, considerem isso uma grande alegria. Parece que isso não encaixa muito bem para nós, não é verdade? Porque a gente até enfrenta a tribulação, mas não enfrenta com alegria. A gente enfrenta murmurando, a gente enfrenta se questionando, a gente enfrenta se lamentando, chorando. É assim que nós enfrentamos a alegria. É assim que nós enfrentamos a luta. Mas Tiago motiva aqueles cristãos a enfrentarem com alegria. Mas o que é isso? Será que Tiago estava motivando aqueles cristãos a serem de alguma forma masoquistas, abraçarem o sofrimento, terem prazer no sofrimento, gostarem do sofrimento? Longe disso. O que Tiago estava querendo fazer é fazer com que aqueles cristãos pudessem ver os efeitos que o sofrimento tem na vida de um cristão. Como aquilo o aproxima de Deus, como aquilo rende glórias a Deus, como aquilo glorifica o nome de Deus. O verso de número 3 mostra um pouco dos efeitos que o sofrimento tem na vida do cristão. Olha o que Tiago diz: sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. Pastor, o que Deus quer com essa luta que eu estou passando? Pastor, por que Deus está permitindo essa luta ferrenha que eu estou enfrentando? Para dar a você perseverança, para ensinar você a ser uma pessoa perseverante, uma pessoa que não para por nada, que luta até exaurir as suas forças, a ser uma pessoa que encontra esperança naquilo que está contra a esperança, naquilo que não se pode crer, naquilo que não se pode ver, naquilo que não se pode ter esperança alguma de saída. É aí que você enfrenta com perseverança. Deus, Ele te dá essa perseverança. Amém. A fé que você tem em Cristo, a fé que Ele vai te auxiliar, a fé que Ele vai te sustentar, a fé que faz você crer que a vontade dEle vai ser cumprida na sua vida, te traz perseverança. Eu vou perseverar. Mas será que você não vê que está doendo? Eu vou perseverar. Mas será que você não vê que você está perdendo saúde? Eu vou perseverar. Mas será que você não está vendo que estão te abandonando? Eu vou perseverar. A minha fé não me deixa parar. A minha fé me faz continuar. A minha fé me faz ver além. E eu sei que Deus vai cumprir a vontade dEle na minha vida.
A fé, ela traz perseverança. É algo incrível que a gente não consegue explicar de onde que eu tiro forças para continuar. Porque tem dias que eu acordo e parece que eu não tenho nenhuma. Eu já sei como é que vai ser, o problema está lá para eu enfrentá-lo, mas ainda assim eu tenho uma perseverança que me é concedida pela minha fé, que só pode ter origem em Deus. Porque se tivesse origem em você, você já teria caído. Você é limitado, as suas forças acabam, você é fraco e frágil. Se você é material humano, você é assim, isso não é vergonha nenhuma. Porque o verdadeiro ser humano, aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador, foi criado para tirar as suas energias de Deus. Foi criado para ser dependente de Deus. Não foi criado para ser uma fonte de energia própria, mas de tirar a sua energia daquele que vive. A sua fé vai te dar perseverança. E a perseverança não vai ser um fim em si mesmo. Olha o que diz o verso de número 4. E a perseverança deve ter ação perfeita. Ação perfeita quer dizer ação completa. Para que vocês sejam aperfeiçoados, melhorados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Amém. Sabe o que isso quer dizer? Que a cada dia que passa, com as lutas, com as dores, com as aflições, você está se tornando uma pessoa mais parecida com o caráter que Cristo tem. É esse o propósito que Deus tem para a tua vida. Essas histórias que você tem para transmitir para a tua congregação. Eu podia ser demitido, mas eu não menti. A minha esposa, ela gritava comigo e ela era injusta, mas eu não a traí. Eu estava enfrentando essa doença, mas eu fui fiel, acreditei, continuei lutando. Todas essas histórias que batem a nossa porta todos os dias, problemas que a gente enfrenta, faz com que a gente tenha um caráter mais reto, mais parecido com o de Cristo Jesus. Parece que de alguma forma, a gente está tão entretido com o que as lutas estão fazendo fora da gente, que a gente não consegue ver aquilo que Deus está fazendo dentro da gente, no coração da gente, no nosso íntimo. Ele está trabalhando, igreja. O projeto de Deus tem nome, esse projeto é você. Ele quer que o mundo veja você. Ele quer que a tua família veja você. Ele quer que o teu cônjuge veja você, que os teus filhos vejam você. E que você mesmo também se veja em Cristo Jesus, lutando, perseverando com um caráter fiel. Em grande parte, as pessoas que você traz para a igreja, que você consegue arrastar através do teu testemunho, elas vêm aqui por causa de você. Elas não vêm aqui porque o pastor Ivan tem uma boa pregação, elas não vêm aqui porque sabem que tem um bom louvor, ou que é um povo que ora, porque elas mal conhecem a nossa igreja. Mas elas veem em você. E por causa da sua vida, por conta daquilo que você mostra, é que você consegue atrair essas pessoas para virem à casa do Senhor. Porque elas sabem que assim como todo mundo, você enfrenta dores terríveis, lutas terríveis, mas de alguma forma não perde a alegria, de alguma forma continua confiando, de alguma forma está em vista aquilo que Deus está fazendo em você, no teu coração, na tua vida. Você está olhando para o Mestre, você sabe que Ele tem um propósito. E é por isso que você consegue atrair essas pessoas. É aquilo que Cristo está fazendo em você. Sempre foi aquilo que Ele está fazendo em você. É verdade que muitos pregadores falam, não é sobre você, é tudo sobre Cristo. É claro que é. Mas é Cristo em nós, Cristo vivendo em nós, Cristo se fortalecendo em nós, Cristo vivendo em nós. Paulo diz assim, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora levo, vivo na esperança do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Esse que tem que ser o espírito de cada um de nós que está nessa congregação. Amém. Seja alegre, tenha fé, persevere, deixe com que Deus possa cumprir o propósito dele em você.
E se por acaso, verso 5, você for acometido com aquela doença chamada burrice, que eu não sei você, né? Mas vez por outra a burrice ela me pega, é uma doença terrível, que a gente acaba tomando escolhas erradas, decisões erradas, brigando com alguém, destruindo um relacionamento. É uma doença chamada burrice, não saber viver. De vez em quando eu pego isso daí, tem que esperar, é cíclica, tem que esperar um tempo para sair. Verso 5: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que concede livremente a todos, ele será dado. É interessante que às vezes eu me aproximo de Deus, eu faço algumas orações que eu não sei se é a vontade de Deus. Às vezes eu chego para Deus e falo: Senhor, me dê isso, me dê aquilo, Senhor, faça isso com a tua igreja, faça aquilo outro, e eu não sei se é a vontade de Deus fazer aquilo. Por isso que eu encerro a oração dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade. E é assim que você encerra a tua oração também, para colocar ela na soberania e no controle de Deus. Mas esse verso está mostrando para nós aquilo que é claramente a vontade de Deus, e que você pode orar certo de que Ele vai te dar, certo que vai receber de volta, sem precisar fazer o cálculo: será que é a vontade de Deus? Sempre vai ser a vontade de Deus te dar isso. E o que é? Sabedoria para viver. Sabedoria para viver. Perguntei na segunda-feira, pastor Paulo Júnior, passei a tarde com ele e perguntei: pastor Paulo, como é que o senhor vence os desafios da vida? Como é que o senhor consegue superar as dores? Como é que o senhor passa pelas lutas, pelos momentos de adversidade? E ele falou: Ivan, eu sou um homem que acredito no poder da oração. Eu sou um homem que acredita que, se Deus quiser, Ele pode rachar o mundo pelo poder da minha oração. Que Ele só não vai fazer se Ele não quiser, mas que Ele está escutando e que Ele pode fazer. Aonde estão os homens e mulheres que ainda acreditam no poder da oração? Ou será que a gente ficou tão mecânico no nosso relacionamento com Deus, que a gente acredita que Deus não está escutando a gente mais, que a gente acredita que Ele não liga mais, que Ele acredita que Ele está nos menosprezando? Será que essa semana você não fez uma oração assim: Senhor, eu me sinto abandonado, eu me sinto jogado, eu me sinto largado, desacreditando no poder da oração? Deus, Ele quer te ouvir orar, Ele quer te ouvir pedir, Deus quer ouvir você conversar, abrir o seu coração. Você pode contar qualquer pecado para Deus. Burrice é não contar o teu pecado, porque Ele está vendo mesmo. É melhor chegar com Ele, para Ele, diante dEle, com todas as tuas misérias e pobrezas, e peça sabedoria. Quantas vezes eu, adolescente, falei: Senhor, eu não sei viver, as minhas escolhas são erradas, eu não sei o que vai ser do meu futuro. Senhor, a vida chega, ela me bate, me empurra de um lado, me empurra de outro. Eu não sei viver, me dá sabedoria para viver. Se eu sou um pouco mais sábio hoje, consigo dar direção para a minha vida, pela graça de Deus, para alguém que chega pedindo auxílio e conselho, foi porque eu pedi sabedoria a Deus. E Ele vai te dar. Leia o livro de Provérbios em oração, leia o livro de Eclesiastes em oração, e vê se Deus não vai te dar sabedoria. Ele vai te dar sabedoria. Pode pedir a todos, dá deliberadamente. Deus está querendo dar sabedoria. A sabedoria é encarnada em Provérbios de maneira poética, e ali é dito que ela bate, que ela grita, falando: quem vai me querer? Quem vai me comprar? Eu estou louca para que você me coloque na sua vida. Deus quer dar sabedoria para o seu povo, Deus quer te ensinar a viver. E você quer aprender? Busque em oração no livro de Provérbios e em Eclesiastes, e você vai ver as grandes coisas que Deus vai fazer na sua vida. David Wilkerson leu 2 vezes a Bíblia inteira. Ah, pastor, puxa vida, ele tem 85 quando morreu, lê 2 vezes a Bíblia inteira para um cristão que, puxa, pastor, não é lá grande coisa, por que o senhor está contando isso?
David Wilkerson leu a Bíblia inteira 2 vezes de joelhos, orando cada verso da Escritura. Consegue entender um pouco o impacto daquele homem, como ele viveu? As almas que ele arrebanhou para Cristo Jesus? Sabedoria no viver. Sabedoria no viver. Desliga essa novela e vai orar. Desliga esse filme imoral e vai orar. Se desconecta dessas atividades carnais e vá buscar a Deus para ver se Ele não vai te dar. Ele vai te dar. 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Onda só é bom para surfista. Se você não é surfista, não ore fazendo onda. Não ore acreditando e desacreditando. Ora está para lá, ora está para cá, sem forma, ninguém consegue ver como você é. Você pede para Deus: Senhor, me dá sabedoria porque eu preciso viver, Senhor, e resolve. Mas Deus, sabe, peça sem duvidar, peça sem onda. Meu pai que falava isso para mim quando eu era criança. Fica fazendo onda não. Eu cresci agora e entendi o que é. Não fica oscilando não. Não fica na dúvida não. Peça com fé. Pode pedir, pode confiar. Deus, Ele quer te dar sabedoria. Deus quer te dar sabedoria. Você não vai precisar ficar consultando sempre os outros. Existem problemas que Deus deixa na nossa vida que é pra gente resolver. Pra eu resolver. A gente não pode nem abrir para ninguém. É eu que tenho que resolver. Não tem jeito. E como se faz isso sem sabedoria? Como é que você conserta um carro sem ferramenta? A ferramenta para consertar a vida é a sabedoria. 7. Tal homem não deve pensar que vai receber do Senhor coisa alguma. Sabe o que isso quer dizer? Se você pedir sabedoria para Deus, você vai receber. Agora, se você pedir duvidando, se pedir oscilando, se pedir achando que está em maresias pronto para surfar e fazendo onda, não vai receber sabedoria. Não vai. Porque aquele que se aproxima de Deus, que é o doador da vida, tem que acreditar que esse doador da vida vai te ensinar a administrar a vida, a gerenciar a vida. 8. Esse homem vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Olha que interessante. A sua oração revela muito de quem você é. A sua oração revela muito da sua identidade. Sabe por que você muitas vezes pede duvidando? Porque você gera dúvida em todos os seus caminhos. Você não se decide. Você não se decide amorosamente, você não se decide profissionalmente, você não se decide de maneira familiar, você não se decide na comunidade. Você não chama a responsabilidade para si, fala: eu vou por esse caminho, estou te apresentando, Senhor, seja feita a tua vontade. Você não é assim. Você faz onda. E a tua oração reflete a tua falta de fé. É para orar sim. Mas orar não é desculpa para não ser decidido na vida. Inclusive, muitas orações que você vai fazer são decisões que são colocadas diante de você em 2 caminhos, e você vai ter que falar: Senhor, eu vou escolher isso, eu creio que o Senhor está comigo, eu vou decidir, seja feita a tua vontade. E você decide. Se Deus quiser que você vá para outra direção, Ele fecha as portas e abre a outra porta e você passa. O que diz o livro de Provérbios? Apresentai diante de Deus os vossos caminhos, e pode ser que Ele endireite as suas veredas. É isso que está escrito? É isso que está escrito? E talvez Ele vá endireitar as suas veredas. E Ele vai endireitar os seus caminhos se Ele não tiver alguma outra coisa melhor para fazer. Porque você sabe, tem guerra, tem fome, tem terremoto, tem tanta coisa no mundo para fazer. Não vai ficar aí endireitando os teus caminhos. É isso que está escrito no livro de Provérbios? Está escrito: apresentai os vossos caminhos diante de Deus, e Ele vai, 100% de certeza, endireitar as suas veredas. Ele vai concretizar a vontade dEle na sua vida.
não precisa ficar ansioso, nem ansiosa, porque afinal de contas a vontade de Deus para a tua vida vai se cumprir de qualquer jeito. Você escolhendo uma coisa ou escolhendo outra, Deus é soberano. A partir do momento que você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, sabe o que aconteceu? Dentro de você foi colocada uma placa, sob nova direção. Não é mais sobre você que está no controle da tua vida, é Deus quem gerencia a sua vida. É Ele quem conduz esse negócio, meu irmão. Confia, não oscila, peça sabedoria e você não tem motivo algum para duvidar. Verso de número 9. Tiago vai estar falando, e ele sabe que tem irmãos pobres na congregação, que a igreja é um ambiente onde tem pessoas de todas as classes sociais. E Tiago vai falar, olha, peçam sabedoria para vocês enfrentarem esse momento difícil que é a perseguição. E o irmão de condição humilde, o irmão pobre financeiramente, deve se gloriar na sua alta posição. O Evangelho é um lugar de paradoxos, o Evangelho é um lugar de contradições, de aparentes contradições. O irmão que é pobre, o irmão que é humilde, se gloria na sua alta posição. Pode se achar um Roberto Justus, pode se achar um João Dória, pode se achar um Donald Trump da vida e outros milionários que você quiser. Não vou citar aqui o Ike Batista, porque o Ike Batista anda meio mal das pernas, né? Mas você entendeu. Porque apesar de você não ter o dinheiro que esses homens têm, falando a respeito da sua posição em Cristo, você é milionário, bilionário, riquíssimo. Riquíssimo. Porque você já conheceu gente pobre que tem sabedoria? Você já conheceu gente pobre que sabe viver? Através daqueles ditos populares, através daquelas frases de efeito, muita gente analfabeta aí sabe muito bem conduzir a sua vida e a sua família. E tanta gente rica, milionária, que tem tudo do bom e do melhor, tem um filho nas drogas, uma esposa que é imoral, um marido que é um cafajeste, não tem sabedoria nenhuma. Os nossos valores não estão no dinheiro. Os nossos valores não estão naquilo que a gente vai conseguir obter nessa vida, financeiramente. O maior patrimônio que você pode passar para o seu filho é a sabedoria. É o maior patrimônio que você pode passar para o seu filho. Sua sabedoria em Deus. E o rico se glorie, verso 10, na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre. Olha, a vida ela é curta, isso não é novidade para ninguém. Ontem você tinha 16, hoje você já está quase na casa dos 30. Ontem eu era solteiro e era evangelista. Hoje eu sou pastor, sou casado há 4 anos e vou ter o meu primeiro filho ou filha. A vida passa rápido. As coisas acontecem, o tempo corre. E quando a gente sabe que tem pouco tempo, a gente precisa investir o nosso patrimônio naquilo que vai nos dar retorno em um tempo curto. É ou não é? Isso se chama investimento a curto prazo. E o maior investimento a curto prazo que você pode fazer é orações pedindo sabedoria para o Senhor. É isso que esse verso está dizendo aqui. Olha, o rico ele vai passar como a flor. Se concentrem em pedir sabedoria. Se concentrem em chegar a Deus e perguntar como é que se vive, como se gerencia a sua própria vida, como gerencia a vida da sua família, que direções vocês vão tomar. Se concentrem em pedir isso, porque se vocês pedirem isso, vocês vão ter tudo. O cristão não foi só chamado para se converter e ir para o céu. O cristão foi chamado para ser um manual vivo de como se vive. O cristão foi chamado para que os outros pudessem observar e falar: me vejam ter sabedoria ao gerenciar a minha família. Foi para isso que você foi chamado. É isso que esse capítulo está dizendo. Seja uma pessoa sábia. Tiago estava dizendo: tenham alegria nesse desafio que vocês estão enfrentando. Vocês podem perder a própria vida, o tempo é curto. Mas sejam sábios.
Aprendam como evangelizar, aprendam como viver em comunidade, aprendam como conduzir a sua casa. Vivam e morram para a glória de Deus. Viva como um sábio, morra como um louco por conta de Cristo Jesus. É isso que esse verso está dizendo. 12, estamos terminando, fica comigo. Feliz, como eu amo essa tradução, puxa vida, feliz. Não é, né? Como é que está na Almeida? Eu até esqueci. Bem-aventurado. Meu Deus do céu, acho que eu não tenho neurônio para isso não. O que é bem-aventurado? Feliz. Feliz é o homem ou a mulher que suporta a provação com perseverança. Suporta, tolera, passa a provação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Sabe como é que você tem que passar por essa vida? Com perseverança, suportando a provação, tendo em vista o prêmio que você vai receber da parte de Deus nos céus. Muito se fala em prêmios como, olha, esse daqui ganhou 1000 almas. Eu acho que o David Wilkerson vai estar lá, né? Talvez mais do que 1000 almas. Aí o pastor Paulo Júnior vai estar lá, bem lá pertinho de Jesus. Ele fala que eu que vou estar mais perto de Jesus, né? Esse pastor Paulo Malbense, ele me escreveu essa semana, falou: Ivan, não vou te ver no céu, você vai estar tão perto de Jesus que eu não vou te ver no céu. Ah, pastor, você é um homem bondoso. E a gente vai brincando. Mas muito se fala a respeito desses prêmios no céu. Olha, esse aqui é o ganhador de almas, esse aqui serviu na comunidade, esse aqui serviu na igreja, não, esse aqui foi piedoso. Que bom, tudo isso vai ter muitos prêmios no céu. Mas eu também acredito que vai ter prêmios como o melhor pai da terra, a melhor esposa que essa terra já viu, a melhor mãe, aquele que mais se sacrificou pela família, aquele que apaziguou as coisas quando todo mundo queria fazer guerra. Eu acredito que nós teremos essa galeria no céu também, daqueles que tiveram a coragem de ter caráter quando poucos teriam a coragem de exercer aquele caráter que o cristão ou a cristã demonstrou. Nada passa desapercebido nessa terra, queridos. Ela pode até ser temporária, e a tua microvida ela é temporária, mas saiba que esse registro fica gravado para a eternidade. Deus, ele vigia os teus passos. Deus vigia os teus pensamentos. Deus está olhando você enfrentar a tua luta. Deus está olhando você enfrentar a tua provação. E Ele está torcendo por você. Enfrente, passe, suporte com perseverança, tenha alegria. Olha para mim, porque eu vou te dar a coroa da vida. Prêmios serão oferecidos no céu para aquele que ousou ter caráter, para aquele que ousou ser íntegro, para aquele que teve coragem de ser uma pessoa entregue a Cristo e sem reservas. Eu sei que as tuas lutas não são fáceis, eu sei que as tuas lutas fazem você pecar, murmurar, ir para entretenimentos bobos, talvez te façam te jogar na cachaça quando ninguém vê, você bebe para esquecer, ou tem algum vício. Eu não sei para onde essa luta está levando você a pecar, mas se lembre de algumas coisas à medida que você enfrenta as lutas da vida. Verso 13: quando tentado, ninguém deve dizer eu sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. Bobagem tentar a Deus. Deus tem um caráter íntegro e perfeito, Ele não sofre tentação. E a ninguém tenta também. Deus não colocou essa luta na tua vida, Ele permitiu essa luta na sua vida. E por que Ele permitiu? Vou usar como ilustração o mesmo motivo que Ele fez com o povo no deserto. Está escrito em Êxodo. Deus fala assim para aquele povo: por isso permitiu com que vocês andassem 40 anos no deserto, para provar aquilo que havia no seu coração. Para provar aquilo que havia no seu coração? Será que Deus não sabia, Henrique, aquilo que havia no coração do povo?
Claro que sabia, Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Quando Ele diz para provar aquilo que havia no seu coração, não é para que Ele visse, porque Ele já sabe, mas é para que o povo visse. E é para que você veja. A luta revela as tuas fraquezas. A luta traz à tona as tuas impurezas. E quando a gente passa por certos desafios na vida, as nossas máscaras caem. Isso eu falo para você com propriedade, como conhecimento de causa. Porque muita máscara minha já caiu e cai até hoje. E às vezes eu passo por algumas lutas na vida, eu olho para mim e eu falo assim: nossa, eu acho que eu sou íntegro e eu não sou. Nossa, eu achava que eu era puro e não sou. Nossa, não é que eu não sou tão santo assim, não é que eu não sou tão santo assim como eu pensava. Aí é que a gente vai entender que a Bíblia nos motiva a não ter uma visão elevada da gente. Eu, quando estou começando a ter uma visão elevada de mim, irmãos, quando eu estou começando a ver, não, porque eu sou um pastor, né, aqui, vamos falar a verdade aqui, 28 anos, né, a modéstia à parte, é para Deus a glória, né, mas não, vamos falar a verdade, eu tenho uma congregação, né, olha o povo, então olha só como eu sou, não é por nada não, né, eu sou um advogado. Quando eu começo a olhar para mim assim, eu começo a baixar a minha bola. Eu não sou tudo isso que eu penso. Porque eu sei que se eu não diminuir a minha visão a respeito de mim mesmo, mais tarde Deus vai permitir uma tribulaçãozinha para que eu encare a real realidade do meu coração. E dói. E ao mesmo tempo que dói, eu posso te falar uma coisa: se enxergar é um dom. Se enxergar é bom. Porque Deus só vai usar um toque de graça para reconstruir alguma coisa na tua vida à medida que você se enxerga. À medida que você se admite. Eu peco, Senhor. Eu falho. Eu caio. Eu não posso. Não me dê. Não permita. Quando a gente começa a trocar essas orações, me dê e faça, para aquelas outras orações: Senhor, não me dê, eu não estou pronto, Senhor, por favor, é sinal que a aprovação teve um efeito bom na nossa vida. Sinal que a gente está diminuindo bem na frente de Deus para que Ele possa crescer em nós. Porque no fundo a gente não quer admitir, mas é a realidade que está diante dos nossos olhos, que está aqui no verso número 14. Mas cada um é tentado quando atraído pelo seu próprio desejo. A gente é atraído pelo nosso desejo. Ai, meu Deus do céu. Eu recebo aqui algumas pessoas que falam assim: pastor, a tentação foi mais forte que eu. Eu fui tentado e eu caí. Não foi a tentação que te derrubou. Foi o teu desejo que te derrubou. A tentação não é externa, olha que coisa louca. A tentação, ela é interna, ela está dentro de você. Você é atraído quando pensa: é só uma escapadinha. Eu estou lutando tanto que eu acho que eu tenho o direito de. Não, eu sou cristão há tanto tempo e eu nunca desviei, eu acho que eu tenho o direito, ninguém vai ficar sabendo mesmo. Esses pensamentos assombrosos revelam o desejo que existe no nosso coração, pecaminoso, que luta contra a vontade de Deus. Não permita que a provação te traga fugas. Não permita que a tribulação te faça cair no pecado. Não permita que os maus desejos sejam revelados e te atraiam para longe da vontade de Deus. Não permita. Verso 15. Olha o ciclo, tudo dentro de você. Então o desejo, tendo concebido, tendo nascido, dá luz ao pecado. O desejo em si ainda não é pecado. Você se sentir atraído não é pecado. Você se sentir tentado não é pecado. É sinal que você tem que tomar cuidado, mas ainda não é pecado. Mas quando você abraça, quando Ele dá a luz,
Quando ele nasce dentro de você, aí você peca, aí você se afasta de Deus. Após se consumar, gera a morte. Claro que Tiago está falando aqui no contexto. Aquele que nega a Cristo morre. E é até interessante, né? Porque se você for parar para pensar naquela época, quem negasse a Cristo permanecia vivo diante do governo, diante daquele soldado que o estava ameaçando. Mas Tiago está dizendo, aquele que é tentado, aquele que sucumbe à tentação, seu desejo gera a morte, ainda que esteja vivendo, mas gera morte. Você vê que tem uma quebra no seu relacionamento com Deus. Você vê que tem uma ruptura. Você vê que foi para longe da vontade dele. Meus amados irmãos, não se enganem. 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Verso preferido do Henrique. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Olha que maravilha. Agora é interessante como esse verso se aplica nas nossas vidas. Quer passar pela provação? Quer passar pelas lutas da vida dando glórias a Deus? Perseverante, firme, completo, alegre, sabendo que vai receber a coroa da vida? Vida de oração. Ore a Deus em espírito. Peça a Ele, converse com Ele. Porque Ele vai te dar esse dom, Ele vai te dar esse presente. Ele vai dar a incrível capacidade de ser perseverante em meio às lutas, de se alegrar na tribulação. Sabe por quê? Esse verso está nos dizendo, você não percebeu. Porque o que faz a gente cair é ter um caráter variado, você já percebeu? Faz a gente pecar, o que faz a gente sucumbir ao pecado é ter um caráter oscilante, um caráter que se entrega. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nele não há sombra de variação. Nosso Deus é perfeito. E Ele está disposto a compartilhar esse caráter conosco. Ainda que um pouco, mas Ele está disposto a compartilhar esse caráter conosco. Como é que eu não me entreguei? Como é que eu não parei? Como que eu continuei sendo o mesmo no início até o final da tribulação e venci, e não pequei, não caí, não reclamei, não sucumbi, lutei e sei que tem uma coroa reservada para mim no céu? Como que isso aconteceu? O teu caráter foi íntegro, porque o teu Deus é íntegro. O teu caráter foi perfeito nessa tribulação, porque o teu Deus é perfeito. O teu caráter foi entregue, foi sincero, foi perfeito, porque o nosso Deus o é. E Ele compartilhou com você à medida que você orava. Nossa oração tem o incrível poder de nos fazer mais parecidos com Deus. Tem o incrível poder de nos fazer mais parecidos com Deus. E é por isso que quando a gente ora pedindo para que Deus nos livre de uma tribulação, nos faça ter vitória numa tentação, a gente entra no quarto de oração, a gente entra às escondidas e começa a orar. E a nossa luta parece o gigante Golias, parece intransponível, parece inderrotável, invencível. Quando a gente começa a orar e termina a nossa oração, vem aquela tristeza boa que traz calmaria em tudo. E a gente passa a olhar para a tentação e fala, não era tão grande assim. Não era tão forte assim. O que houve que há 10 minutos atrás, antes de eu entrar nesse quarto de oração, antes de eu me ajoelhar, parecia intransponível e agora parece do tamanho de um carrinho Hot Wheels. Deus compartilhou o caráter dele com você à medida que você orava. Oração, ao contrário do que o movimento neopentecostal está vendendo hoje, não é para mudar o coração de Deus, não é para que Ele se adapte à vontade, não é para que Deus se adapte à sua vontade. Oração é igual a submissão. Eu aprendo a me submeter mais a Deus. Eu aprendo a me colocar mais debaixo da direção de Deus.
Verso 18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos das suas criaturas. É interessante isso, porque é um dos poucos versos da Escritura que liga a regeneração a problemas, a lutas da vida. É claro que a regeneração, ela quer dizer que Deus mudou a tua vontade, que Deus te fez uma nova criatura, com novas vontades, com novos desejos, que odeia o pecado. Isso tudo é verdade. O principal papel da regeneração é fazer com que você tenha um relacionamento desprezível contra o pecado. Mas ao mesmo tempo, a regeneração te faz perseverante nas lutas da vida. A regeneração não te preparou só para a morte. A regeneração, ela te preparou para a vida. A regeneração, ela te preparou para as lutas. Você é um dos primeiros frutos de Cristo Jesus nessa terra. Olhar para você, olhar para dentro de si, é o mesmo que olhar para Cristo em certo sentido. Porque você está vendo o caráter dele sendo moldado em você, dia após dia. Que isso te traga esperança. Que isso te traga alegria. Amém? Levante-se, fique de pé, eu quero orar com você. Feche os teus olhos, fale com Deus. Eu sei que você está passando por lutas. Eu sei que você está passando por tribulações. E eu sei que você se sentia tão abandonado que há tempos não orava. Pode se esconder no meio da multidão. Deus vai te achar do mesmo jeito. Fale com Ele, do seu jeito, da sua maneira, mas converse com Deus. Abra o teu coração para Ele. Conta as tuas tentações.